Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Vozes do Abismo. E nós vamos adentrar em um dos meus icebergs favoritos, que são os icebergs dos desenhos animados. Envolve desde desenhos da sua época e desenhos mais antigos. Envolvem episódios perdidos, teorias de fãs e o principal, o quanto a sua infância talvez será destruída nesse vídeo. Porque afinal de contas, nada melhor do que ter toda a sua infância arrancada de você. O episódio do Barney. Eu particularmente nunca gostei desse dinossauro roxo. Sempre achei muito estranho esse desenho. Eu te amo, você me ama. Vamos matar nossa família de manhã. Nada melhor do que esse dinossauro que fez parte da vida de muitas crianças. Dizem que existe uma lost media relacionada a esse episódio do Barney que passou na televisão, onde deveríamos dar oportunidade de conversar com desconhecidos. Nunca converse com desconhecidos, porque quando eles se tornam conhecidos é quando tudo vira um problema. E por causa disso, esse episódio em si foi censurado nos Estados Unidos, retirado do ar e editado novamente. E uma música foi adicionada falando para as crianças não confiarem em desconhecidos, o que é o certo, porque afinal de contas, nunca se sabe o que um desconhecido tem para te oferecer. As previsões dos Simpsons. As previsões dos Simpsons é um dos maiores hoax que a internet criou. Os Simpsons, sim, já previu algumas coisas e existem diversas teorias relacionadas a isso na internet inteira. Dizem que eles previram o que aconteceu nos Estados Unidos com aquelas duas torrezinhas que caíram. E também dizem que, previram a eleição do Trump, previram o Neymar se machucar na Copa, falaram sobre o Brasil e tudo mais. Só que de todas as polêmicas dos Simpsons, uma coisa que as pessoas não entendem, não é que elas não entendem, é que elas gostam de ser enganadas, é que são mais de 20 anos de show, e por ser mais de 20 anos de show, eles já falaram de praticamente tudo. Uma hora ou outra, eles vão acertar, ou não, ou talvez eles estejam realmente prevendo. Plankton Got Served. Esse é um episódio perdido de Bob Esponja. Nós temos vários que a internet comenta, The Red Mist is Coming, Patrick's Leg e muitos outros. Mas nesse em si, Sirigueijo percebe que Plankton tem um medo. Então ele se veste da filha do Plankton e começa a segui-lo. Plankton então fica tão desesperado, tão horrorizado com tudo que está acontecendo na vida dele, que ele decide colocar um fim em tudo. Plankton espera o ônibus deitado na rua e Bob Esponja chega desesperado para tentar convencê-lo a continuar a sua existência. E é aí que começa a alteração do episódio, porque esse episódio existe, ele é real, só que ele foi alterado. Na versão, ele escuta o Bob Esponja e sai do meio da rua. Essa é a versão que todos conhecem. Mas tem uma outra versão que a internet encontrou, em que Bob Esponja diz as mesmas coisas, Plankton se recusa a acreditar nele, Bob Esponja então, de alguma forma, tenta arrastar para fora da rua, só que Plankton vê o ônibus, se encontra parado ali, com vista para a escuridão. E nessa escuridão ele vê baleias. E ele tem medo dessas baleias. E ele acredita que isso representa o céu e o inferno. Plankton então espera o ônibus deitado. E o ônibus faz o que deve ser feito. Esse episódio, ele é modificado da forma que encontramos hoje. Mas dizem que a sua versão oficial é essa que eu acabei de falar. Vai saber. E uma coisa engraçada, o seu siriguejo é apenas um porco ganancioso. Ash em coma. A teoria do Ash em coma mexe com a cabeça das pessoas até hoje. Lá no início do Pokémon, você vê o Ash pegando a bicicletinha e tudo mais pra ir lá na casa do professor quase falei aquele nome que não pode falar, pra buscar o seu Pokémon. Só que pela história que ronda os bastidores, na verdade, ele acabou sofrendo um acidente de bicicleta e está em coma. E tudo isso que aconteceu está na cabeça dele. E por isso ele se tornou um grande mestre Pokémon, ganhou a liga. E o seu fim, aliás, um off-topic aqui, vai chegar agora esse ano, onde veremos os últimos episódios de Ash. Agora, já pensou que irônico seria, que assustador seria se Ash acordasse e estivesse realmente em coma? Por isso que ele não cresce no anime? Bom, claro que essa é apenas uma teoria idiota. Ou não. Boruto é um sonho. Essa teoria surgiu recentemente na internet e desculpa te falar, mas que teoria burra. Mas vamos lá.
A teoria diz que as visões distorcidas de Madara Uchiha sobre o mundo shinobi levaram um lendário ninja a acreditar que a única esperança do mundo seria um enorme genjutsu movido pelas famosas bestas com cauda de Naruto, e que todo mundo entraria em um Tsukuyomi eterno, onde tudo seria apenas um sonho. Então tudo que acontece em Boruto seria um Tsukuyomi infinito. E Naruto em Shippuden seguiu por alguns episódios mostrando esses sonhos. Naruto nunca saiu do Tsukuyomi infinito. E tudo que aconteceu depois que Naruto saiu do estado de sonho foi na verdade apenas parte da ilusão. E a teoria do Tsukuyomi infinito argumenta que a traição de Zetsu e a chegada da Kaguya são projeção dos conhecimentos de Madara e que a vitória de Naruto e a vida sequencial nunca foram reais. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Já parou pra pensar o que aconteceu com Naruto em Boruto? O quanto ele se tornou impaciente, cheio de responsabilidades? É o mesmo que vai acontecer com você quando você alcançar a vida adulta. Sabe por quê? Porque a responsabilidade engole a sua felicidade. A teoria dos anjinhos. Eu particularmente nunca gostei desse desenho quando eu era criança. Toda vez que isso passava no SBT, eu ficava agoniado com tudo isso. E segundo a teoria que ronda na internet, que a própria dona do desenho desmentiu, mas ela não queria assumir uma coisa dessa, é óbvio, é que na verdade tudo era fruto da imaginação de Angélica. Por conta da falta de atenção e da futilidade de seus pais, a garota teria inventado tudo. Portanto, Tomi nunca teria nascido. Isso explicaria o fato de Stu estar sempre no porão. Traumatizado, ele estaria fazendo brinquedos no porão para o filho que nunca chegou a ter. Já o melhor amigo de Tomi, Chuck, acabou indo embora junto com a mãe. Por isso seu pai era nervoso. Os gêmeos seriam fruto da cabeça da Angélica. E como a jovem estava ali sempre presente em tudo, ela nunca conseguiu entender. No aniversário de 25 anos da série, a criadora Arlene Klansky desmentiu o boato. Muitas pessoas acreditavam nisso, mas agora é apenas um boato. Menos as vozes. As vozes são reais. Elas querem falar com você. Escute, existe algo acontecendo ao seu redor, perto de você que você nem sabe. Escute, escute, escute. A Mansão Foster para Amigos Imaginários. A Mansão Foster para Amigos Imaginários é um desenho que eu gostava muito. A série conta a história de um menino de 8 anos chamado Mac, que foi obrigado a abandonar o seu amigo imaginário Blue, porque a sua mãe achava que Mac já estava velho demais para ter um amigo imaginário. Eu tenho vários amigos, eu converso com eles até conversam com vocês através desse canal, você acredita? Na mansão, eles acabam descobrindo que Blue pode ser adotado, as vozes também, porque elas também estão dentro da sua cabeça. E a Madame Foster deixa Blue viver ali. Existem duas teorias muito interessantes. A primeira é que Madame Foster é um amigo imaginário, que era um amigo imaginário de uma garotinha, e outro, que é um pouco mais pesado, é que a garota que participa sempre da Mansão Foster dos Amigos Imaginários, ela está ali com um globo de neve com aquela mansão, e ela passa o dia inteiro olhando para esse globo, e ela acredita que tudo isso está acontecendo, mas na verdade ela possui problemas neurológicos, e por isso tudo isso, toda essa existência é apenas um globo que ela utiliza de neve, e que na verdade tudo está se passando dentro da cabeça dela. Essa teoria é um pouco mais triste e também um pouco mais pesada, porque afinal de contas, não está tudo dentro da nossa cabeça? Walt Disney congelado. Existe uma história que ronda pelos bastidores dos Estados Unidos que a hibernação de Walt Disney ou congelamento dele é uma lenda urbana que aconteceu em 1966, onde Walt Disney foi congelado criogenicamente à espera da cura da doença que ele tinha no pulmão, e que a sua câmara de congelamento está guardada dentro dos parques do Walt Disney. Agora, isso ronda a internet há muitos anos e ronda a TV americana também há muito tempo, mas nada disso foi confirmado e talvez nunca seja. Afinal de contas, lendas são apenas lendas, não é? A teoria Pixar. A teoria Pixar é maravilhosa. É uma tese formulada pelo escritor John Negroni, que diz que tudo começa em um bom dinossauro, e que naquela época os dinossauros conviviam. Depois, a história segue para o filme Valente, depois vai para Os Incríveis 2, Remy em Ratatouille, por sinal, eu não gosto de Ratatouille, eu não consigo imaginar
como um rato consegue cozinhar sem passar leptospirose para as pessoas. Eu não consigo aceitar o filme Ratatouille, desculpe. E depois de um tempo vem Wall-E, que pra mim é um dos filmes mais tristes que tem. Sempre que eu assisto eu choro. É claro que você chora. Faz lembrar a solidão que você tinha na infância, não é mesmo? Não é, Ricardo? Aí depois passa para Toy Story e por aí vai. Vai desde ponto zero, Toy Story 2, depois Toy Story 3 e por aí vai até chegar em uma fase totalmente avançada. E essa teoria ganha muita força na internet há alguns anos e as pessoas acreditam fielmente que esses filmes e livros e séries e tudo que envolve a Pixar está interligado. E sabe o que é pior de tudo? É que as coisas fazem mais sentido quando você vê os easter eggs deixados nos filmes. O episódio Sailor Moon em Bob Esponja. Uma das brincadeiras é que o Bob Esponja encontrou uma lixeira cheia de xingamentos, cheia de ofensas, palavrões e coisas assombrosas que estavam escritas ali. E sabe o que é o mais irônico de tudo isso? É que esse episódio existe e que ele é substituído porque cada vez que o Bob Esponja tenta falar um palavrão, um xingamento, aparece a voz de um golfinho gritando. E esse episódio cada vez mais ganha sucesso na internet porque conseguiram achar, agora eu já não vou te explicar como, eu não faço a mínima ideia de como isso aconteceu, a versão sem palavrão. Meus queridos, vai saber, né? As pessoas têm acesso a muitas coisas que nós não imaginamos. Para de jogar isso. Presta atenção aqui no vídeo, agora. Chaves e os 7 pecados capitais. Uma das teorias mais interessantes que surgiram na internet é sobre Chaves e os 7 pecados capitais, onde cada personagem do Chaves está relacionado aos 7 pecados: soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Se você parar pra pensar, quase todos os desenhos animados têm essas 7 características humanas: a soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. E que o Chaves é baseado nisso. E também relacionam claramente os 7 pecados capitais ao Bob Esponja. Como por exemplo, o Bob Esponja está relacionado à luxúria. Só que aí já entramos numa viagem totalmente desnecessária e idiota. Parece aquelas teorias antigas que o pessoal da igreja inventava sobre Yu-Gi-Oh! Ser do demônio. Se o Yu-Gi-Oh! É do demônio, meu parceiro, eu já tô lascado há muito tempo. Os Smurfs. Lembra dos Smurfs, aquelas criaturinhas azuis estranhas de calça branca? Então, tem um livro que retrata eles como racistas, totalitários e antissemitas. E esse livro gerou tanta polêmica que o autor dos Smurfs tentou tirar de circulação. E o caso dos Smurfs em si já gerou muita polêmica nos Estados Unidos, porque algumas pessoas criaram teorias de que os Smurfs estão sob efeitos de drogas. E sei que quando a gente fala essas teorias, pelo menos aqui no Brasil, elas não são tão levadas a sério. O problema é que nos Estados Unidos, as pessoas gostam desse tipo de polêmica, vendem em cima dessa polêmica, e quando você vê uma piada, uma coisa bem humorada que era pra ser, está no meio da televisão para os Estados Unidos inteiro. Vale lembrar que a gente está falando de um país que tem reality show até mesmo sobre pessoas que gostam de colecionar tampinhas de garrafa. Então, meus queridos, tudo nos Estados Unidos é entretenimento. Ursinhos Carinhosos e o Voodoo. O nome do desenho em inglês é Care Bears, e segundo alguns defensores de teorias, esse nome é semelhante a Carrefour, o distrito de Porto Príncipe no Haiti, que é conhecido como Centro Mundial de Voodoo. Os ursinhos carinhosos seriam, portanto, um meio de fazer com que as crianças fossem atraídas às práticas voodoos. O fato de os ursinhos fazerem amizade com crianças é usado também para evidenciar as suspeitas, e isso sem falar com os desenhos que os ursinhos carregavam na barriga, que são bem parecidos com alguns símbolos voodoos. E uma coisa que foi passada pela internet e também ao passar dos anos é como se o voodoo fosse uma prática ruim. Existem muitos voodoos positivos e muita coisa positiva no voodoo. Só que infelizmente, como a gente só fala o mal viraliza. É aquilo que eu bato na tecla há muito tempo. Você compartilha mais a verdade ou a mentira? Obviamente que é mentira. Pato Donald e o transtorno pós-traumático. O Pato Donald realmente sofre desse transtorno e isso não é uma teoria. Para você que não sabe, o Donald enfrentou os horrores da Segunda Grande, eu não posso falar essa palavra aqui, mas você sabe o que eu tô falando, Segunda Grande, tem aí no livro de história, você estudou isso e etc. E retornou para casa
todo problemático. E isso é um fato. O Pato Donald tem transtorno de estresse pós-traumático por tudo que ele passou na Segunda Grande. E por causa disso, ele se torna totalmente estressado, tiltado e qualquer coisa faz ele estourar. E até mesmo os psiquiatras e psicólogos que já fizeram estudos sobre esse desenho dizem que ele realmente tem todos os sintomas de estresse. E é por isso, meus amigos, que o Pato Donald tem transtorno de estresse pós-traumático. E eu vou te falar uma coisa, tudo faz sentido agora. Aladdin. Existem duas teorias do Aladdin que me impressionam muito. Uma delas é que diz que o gênio é um viajante do futuro, porque ele comenta em um dos episódios do desenho que ele tá dentro daquela lâmpada que está em um século muito mais avançado do que o Aladdin está. Isso é algo engraçado de você perceber. Realmente, talvez aquela lâmpada fosse uma outra tecnologia de aprisionar pessoas. E quando ele fala isso, deixa a mente em aberto para muitas outras teorias. E outra é que quem é o gênio? Quem é o gênio? O que ele fez para estar ali? O gênio seria um comerciante? Seria um grande ladrão? Qual é a história verdadeira do gênio e por que ele foi preso? E se ele estava no futuro, como ele conseguiu voltar para o passado? Porque afinal de contas, no Aladdin nós estamos vivendo uma época do passado, uma época de sultão, de princesas e etc. Então sempre tem esse mistério por trás do Aladdin. Aladdin, qual é a identidade do nosso amigo gênio? Padrinhos mágicos. Dizem que as personalidades relacionadas aos dois padrinhos mágicos é que na verdade seriam antidepressivos famosos como Zolotoff e Prozac. Na verdade é Prozac. Olha que burro e distraído que eu sou. No primeiro episódio é dito que os padrinhos mágicos só surgem para uma criança quando há um problema e somem quando ele é resolvido, igualzinho aos remédios que são suspensos após alta do paciente. E até mesmo a cor de cada padrinho está relacionado à cor do comprimido, mas claro que isso é só uma teoria. E muitas pessoas acreditam que os Padrinhos Mágicos é uma história sobre depressão e problemas psicológicos. E bom, se você parar para pensar, o ambiente em que o Jimmy é criado não é um ambiente muito amigável para uma criança e são coisas bem bizarras que acontecem ali. Mas nada é mais bizarro do que Padrinhos Mágicos e o desejo do Jimmy. E esse episódio é verdadeiro. O pedido secreto do Timmy é o seguinte: Timmy fez um pedido no qual ninguém na Terra pudesse mais envelhecer. Só que ele também pediu para que apagasse a memória de quem ele fez o pedido. E sabe o que é o pior de tudo isso? É que o pedido foi realizado e todo mundo na Terra tá com 50 anos de idade atrasado. Então sim, Timmy tem mais de 60 anos. Não, você não tá ficando louco. Eu tô louco? Eu não tô louco. Eu acredito que eu seja, porque eles falam. Mas realmente, Timmy tem mais de 60 anos e essa teoria foi confirmada através de um episódio. O Laboratório de Dexter. Bom, o Laboratório de Dexter é algo incrível e foi um dos desenhos que marcou a minha infância. O Laboratório de Dexter diz que tudo aquilo que está acontecendo na verdade é a imaginação de Dexter e que ele não tem todo aquele laboratório e que também não tem aquele arquirrival. Tudo isso é a imaginação de uma criança extremamente criativa que deseja de alguma forma expressar a sua criatividade. Essa teoria pra mim é muito sem graça e eu particularmente, aquele momento que eu tento preservar a infância tendo quase 30 anos de idade, né, é o famoso velho que acha que é criança, eu acredito realmente que ele tem aquele laboratório ali e ele é muito feliz com ele. E aliás, eu sempre detestei a irmã dele, cara, que bichinho horroroso. Se eu tivesse uma irmã daquela, irmão, sem brincadeira, eu acho que eu teria muito tempo indo embora de casa. Coragem, o cão covarde. Existe uma teoria de Coragem, o cão covarde que eu sou apaixonado. Eu vou falar pra você agora, que na verdade, ali é o limbo. Aquela fazenda faz parte do limbo. E Coragem é o Cerberus, impedindo as criaturas fugindo do inferno pra vir para a Terra. E que tudo aquilo ali é o limbo. É o lugar entre a Terra e o inferno. E é por isso que criaturas tentam fugir a todo momento pra cá. E Coragem tenta impedir isso. Esse foi o nosso iceberg, mas adivinha só, a gente nem se aprofundou ainda. Nos próximos episódios, eu vou te mostrar uma dimensão tão profunda que seu cérebro vai derreter. E se você viu o vídeo até aqui, escreva nos comentários que só nós iremos saber. É azul. Eu vou deixar aquele coraçãozinho. Escute, escute, porque cada vez mais as vozes vão falar com você.